Olá pessoal, eu sou o Valdir Macedo e nesse vídeo vamos falar de experiências, dinheiro e sexualidade. Se você gostou do assunto, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E se você está pronto, vamos começar! Deus proclama a sua voz das montanhas mais altas e seu sussurro é ouvido nos lugares mais baixos e ecoa nos corredores de toda a experiência humana. O amor é a resposta, mas nós não ouvimos. Mas você ouvirá agora e realmente ouvirá. O que você acha que eu trouxe esse vídeo? Porque está em suas mãos. Ou você acha que Deus não sabe o que está fazendo? Porque não existem coincidências no universo. Deus ouviu o lamento do seu coração, ouviu a busca da sua alma. Ele sabe o quanto você tem desejado a verdade. Na alegria e na tristeza, você clamou por Ele constantemente. Faz súplicas a Deus. Revele os seus motivos para Deus. Este é o trabalho de Deus. E Ele realiza o trabalho dele em termos tão claros que você não pode deixar de entender. Em uma linguagem tão simples que não pode te deixar confuso. Em um vocabulário tão comum que não pode perder-se no palavreado. Então vá em frente, pergunte tudo a Deus. Tudo! E Deus encontrará um modo de responder-lhe. Ele usará todo o universo para isso. Portanto, fiquem alerta, você pode fazer uma pergunta e depois colocá-la de lado. Mas observe, fique atento à letra da próxima música que você ouvir, as informações no próximo artigo que você ler, o roteiro do próximo filme que você assistir, as palavras da próxima pessoa que você encontrar, o murmúrio do próximo rio, do oceano e da brisa que acariciar os seus ouvidos. Todos esses instrumentos são de Deus, todos esses caminhos estão abertos para Ele. E Ele lhe falará e você ouvirá, e Ele te procurará e você o chamará. Então Ele lhe mostrará que sempre esteve presente, sempre. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria, na tua direita delícias perpetuamente. Salmos 16, 11. Mas deixe que eu explique algo. Nós temos uma ideia que Deus se mostra de um único modo na vida. Mas ela é muito perigosa e impede que você veja Deus ao seu redor, se você achar que Deus tem apenas uma aparência. E se manifesta de um único modo. Se você pensar assim, deixará de ver Ele noite e dia, passará a sua vida inteira procurando por Deus e não encontrando a aparência porque está procurando por Ele. Ele usa isso como exemplo. Foi dito que se você não ver Deus no profano e no sagrado, perde a metade da história. E essa é a grande verdade. Deus está na alegria e na tristeza, no doce e no amargo. Há um propósito divino por trás de tudo e, portanto, há uma presença divina em tudo. O que lhe deu a ideia que Deus é apenas reverente? Deus é o alto, o baixo, o quente, o frio, a esquerda, a direita, o reverente e o irreverente. Você acha mesmo que as gírias e a linguagem rude está além da compreensão de Deus? Você pode falar com Deus como falaria com seu melhor amigo. Você acha que há alguma palavra que Deus não conhece? Há algo que Ele não vê? Um som que Ele não ouviu? Você pensa que Ele despreza uma dessas coisas e gosta de outras? Eu lhe digo que Deus não despreza coisa alguma. Tudo é vida e a vida é uma dádiva, um tesouro indescritível. O tesouro mais sagrado, Deus é vida, porque Ele é o que a vida é. Todos os seus aspectos têm um propósito divino. Nada existe, nada sem um propósito compreendido e aprovado por Deus. Como isso é possível e quanto mal foi criado pelo homem? Você não pode criar coisa alguma, um pensamento, um objetivo, um evento, uma experiência de qualquer tipo que não seja parte do plano divino. Porque o plano de Deus é que você faça o que você quiser e nessa liberdade está a experiência de ser Deus. E essa é a experiência para a qual Ele nos criou, é a própria vida. O mal é o que você chama de mal. Apenas o que você chama de obra do demônio é que você pode conhecer e realizar as obras de Deus. E Deus não ama o quente mais do que o frio, o alto mais do que o baixo, a esquerda mais do que a direita. E tudo isso é relativo, parte daquilo que é. E quando você compreender isso, compreenderá a Deus.
Mas nós fomos criados para acreditar que o bem e o mal existem, que o certo e o errado são opostos, que algumas coisas não são aceitáveis para Deus. Como Deus não poderia aceitar aquilo que é? Rejeitar uma coisa é negar que ela existe. Contudo, mantenha as suas crenças e haja de acordo com seus valores, porque esses valores são os valores dos seus pais, seus avós, seus amigos e da sua sociedade. E eles formaram a estrutura da sua vida, e perder seria desviar o tecido da sua experiência. E ainda assim, examine um a um, parte a parte, e não destrua a casa, mas substitua os tijolos que estão quebrados. Suas ideias sobre o certo ou o errado são apenas isso, ideias. E os pensamentos que você cria haveriam apenas um motivo para você mudar qualquer um deles. Você não está feliz como é. Só você pode saber se está feliz e dizer a respeito da sua vida. Se seus valores servirem para você, haja de acordo com eles. E lute para defendê-los, mas procure lutar de um modo que não cause dano a ninguém. O Senhor diz, haja de acordo com seus valores, e ao mesmo tempo diz que nossos valores estão todos errados. Ajude-me a entender isso. Eu não disse que seus valores estão todos errados, mas tão poucos estão certos. São simplesmente julgamentos. As avaliações, decisões que em sua maioria não são tomadas por você, mas por outras. Talvez seus pais, a sua religião, seus mestres e historiadores e políticos. E pouquíssimos julgamentos de valores que você incorporou à sua verdade foram feitos por você mesmo, baseado em sua experiência. Você criou a si mesmo a partir das experiências dos outros. Se o pecado existisse, seria isso. Permitir-se a si mesmo tornar-se o que é a partir da experiência dos outros, esse é o pecado que todos nós cometemos. Não esperamos as nossas próprias experiências, aceitamos a experiência dos outros como nossas, literalmente. Então, quando temos pela primeira vez experiências verdadeiras, sobrepõe a ela o que pensamos que já sabemos. E se nós não fizéssemos isso, talvez tínhamos experiências totalmente diferentes. E poderíamos ir contra o que nos ensinaram alguns mestres e outras fontes. Na maioria das vezes, nós não queremos ir contra o que nos ensinaram os nossos pais, as nossas escolas, religiões e tradições. E por isso negamos a nossa própria experiência a favor do que nos disseram para pensar. Em nenhuma parte isso pode ser melhor ilustrado do que no nosso tratamento da nossa sexualidade. Todos sabem que a experiência sexual pode ser a experiência física mais amorosa, excitante, poderosa, estimulante, renovadora, energizante, positiva, íntima e unitiva e divertida do que os seres humanos são capazes. Mas nós estamos falando de amor e não de promiscuidade. Apesar de terem descoberto isso, experiencialmente nós escolhemos aceitar os julgamentos e as opiniões e as ideias anteriores sobre o sexo de outras pessoas que têm um interesse oculto em como nós pensamos. E esses julgamentos, essas opiniões e essas ideias contradizem diretamente as nossas próprias experiências. Mas como nós relutamos em considerar errado o que nos ensinaram, convencemos de que devem ser as nossas experiências que estão erradas. O resultado é que negamos a nossa própria verdade em relação a esse assunto, com consequências devastadoras. E nós fazemos o mesmo em relação ao dinheiro. Sempre que tivemos dinheiro, sentimos bem. Recebendo, gastando, não há mal nenhum, nada de inerentemente errado nisso. Mas ficamos tão imbuídos com os ensinamentos de outras pessoas a respeito desse assunto que rejeitamos as experiências a favor da verdade. E tendo aceito essa verdade como nossa, formamos pensamentos em torno dela. E dessa forma, criamos uma realidade em torno do dinheiro que o afasta de nós. Afinal de contas, por que iríamos procurar o que não é bom? E surpreendentemente, nós criamos essa mesma contradição no que diz respeito a Deus.
Tudo que os nossos corações experimentam em relação a Deus nos diz que Ele é bom. Tudo que os nossos mestres nos ensinam sobre Deus diz que Ele é mau. Nossos corações nos dizem que Deus deve ser amado sem medo. Nossos mestres nos dizem que Ele deve ser temido porque é vingativo. Dizem que nós devemos viver temendo o castigo de Deus, tremendo em sua presença. Durante todas as nossas vidas, devemos temer o julgamento do Senhor. Porque o Senhor é justo e Deus sabe que teremos problemas quando enfrentar a sua terrível justiça. E, portanto, nós devemos obedecer às suas ordens. Em primeiro lugar, nós não deveríamos fazer perguntas lógicas como: se Deus queria uma obediência de seguir as suas leis, por que criou a possibilidade dessas leis serem violadas? Todos os nossos mestres diriam porque Ele queria que nós tivesse o nosso livre-arbítrio. Que tipo de arbítrio é livre quando escolher uma coisa dentre outras leva à condenação? E como o arbítrio é livre quando não é a sua vontade, e sim a de outra que deve ser feita? Aqueles que nos ensinam isso fazem Deus parecer hipócrita. É dito a nós que Deus é perdão e compaixão, mas se não pedir o perdão do modo certo, se não procurar Deus adequadamente, nossas súplicas não serão atendidas e ouvidas. Isso não seria tão ruim se houvesse apenas um modo adequado, mas há tanto sendo ensinado quanto há mestre para ensiná-los. Por isso, a maioria de nós passa a maior parte da vida procurando um modo certo de adorar e obedecer e servir a Deus. A ironia de tudo isso é que Deus não quer a nossa adoração e não precisa da nossa obediência e não é necessário que sirvam a Ele. Esses comportamentos são historicamente exigidos dos súditos pelos monarcas, geralmente egomaníacos, inseguros e tirânicos. Não são de modo algum exigências divinas. E parece notável que até agora o mundo tem concluído que são falsas, não tendo nada a ver com as necessidades ou desejos da divindade. A divindade não tem necessidade, tudo que é exatamente isso. Por definição, não tem necessidade e nem deseja coisa alguma. Se você escolher acreditar em um Deus que precisa de alguma coisa e fica tão ofendido que pune aquele que esperava recebê-la, então você terá escolhido acreditar em um Deus muito inferior ao Todo-Poderoso. Eu sou muito grato por terem assistido esse vídeo até o final. Espero ter te ajudado em algum aspecto da sua vida. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e sejam felizes!